Muito bem. Então, estamos iniciando mais uma das atividades em parceria com a comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul, que conta com o apoio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e a Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul. Na atividade de hoje, nós estaremos trabalhando com o tema O Legado de Abdu'l-Bahá à Humanidade, conduzida por Fariba Bardad. Eu quero passar a palavra ao nosso amigo Nader, que é da comunidade Bahá'í de São Caetano, para que possa fazer as devidas apresentações. Nader, por favor, a condução é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que iniciamos esse encontro referente à figura muito respeitada e mais respeitada pelos Baha'is por ser o exemplo perfeito de vida. Vocês vão conhecer um pouco mais da vida dele nessa apresentação. Ao longo dos encontros, a gente tem comentado sobre ele, conforme os vários temas que a gente tem abordado aqui, referente à independente busca da verdade, a igualdade entre homens e mulheres, né, o direito deles terem essas mesmas oportunidades, a eliminação de preconceitos, isso também vai ser abordado neste encontro. Antes de começar, eu queria apresentar a nossa palestrante. Ela se chama Fariba Sheikh Bardad, é representante da comunidade Bahá'í. Ela serve atualmente como membro da Assembleia Nacional dos Baha'is do Brasil, que é o órgão que administra as atividades a nível nacional. Ela é também ativista Bahá'í. Ela já coordenou inúmeros projetos em âmbito local, regional e nacional, com foco na capacitação e preparação de recursos humanos, para servir voluntariamente no campo da educação de crianças e adolescentes. Ela é graduada originalmente em Engenharia Química pelo Instituto Mauá e, posteriormente, ela se formou em psicanálise. Hoje em dia, ela atua como educadora familiar e matrimonial, auxiliando casais e indivíduos em busca de relacionamentos mais saudáveis, duradouros e felizes. Desejo a todos uma boa palestra, né? Uma boa apresentação, e a palavra é toda sua, Fariba. Bom, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, né, que a USC está oferecendo, e a mim foi dada a honra, né, de falar sobre Abdu'l-Bahá. Então, como o Ricardo mencionou, desde o início deste ano, os alunos da USC tiveram a oportunidade de ter contato com muitas das ideias, explicações, ensinamentos transmitidos por Abdu'l-Bahá. Inclusive, como os encontros são gravados, eles estão disponíveis depois, se alguém quiser assistir, vai poder acessar isso. Como o Ricardo mencionou, esse é um ano muito especial para a comunidade Bahá'í, porque a gente está celebrando o centenário do falecimento de Abdu'l-Bahá. Então, ele faleceu em 1921. Abdu'l-Bahá é uma personalidade magnética que inspirou gerações de pessoas em todo o mundo a trabalhar pelo progresso social e pelo bem comum, inclusive aqui em nosso país. Durante o ano, pudemos, então, refletir sobre diversas questões, como o Nader também mencionou, né? Eu vou mencionar alguns deles aqui também. O que significa progresso material e espiritual, então, poder entender qual é o significado, quando isso realmente ocorre, o que é o livre-arbítrio e o destino, que são questões que nos inquietam, e Abdu'l-Bahá dá explicações muito interessantes, simples e profundas sobre esse tema. Tivemos a oportunidade de discutir o tema do preconceito religioso e preconceito racial, que foram os campeões de audiência, esses dois temas que parecem estar muito à flor, né, na sociedade. A igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres, a independente pesquisa da verdade, a harmonia entre a ciência e a religião e outros tantos, né? Porque foram 18 aí já encontros, né, Ricardo? Bom, então hoje foi me dada a tarefa
de, em cerca de 1 hora, dar alguns vislumbres sobre a vida e o legado desse personagem histórico. Um personagem dessa envergadura é muito difícil você querer transmitir quem ele realmente foi em 1 hora. Mas ao que eu coloquei como objetivo para mim é despertar em vocês a curiosidade e a admiração por Abdu'l-Bahá, né? E eu espero, de fato, não ocupar todo o tempo e dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas ou comentários que quiserem. Então, durante a própria apresentação, eu já pedi para o Ricardo e para o Nader que, se as pessoas escreverem perguntas no chat, eles vão compilando para mim, para que no final a gente possa responder as perguntas ou comentar, enfim. Vai ser uma alegria, eu adoro responder perguntas, então pode perguntar. Muito bem. Então, sempre é uma honra, uma alegria poder falar de Abdu'l-Bahá, mas especialmente nos dias de hoje, porque as pessoas em todas as partes do mundo têm muita dificuldade em encontrar algo em que acreditar ou pessoas em quem confiar. Frequentemente, notamos que as palavras dos governantes por todas as partes diferem de suas ações e, por consequência, perdemos a confiança neles, e esse é um dos motivos pelos quais muitos admiram e reverenciam Abdu'l-Bahá, pela forma com que ele se relacionava com as pessoas, a atenção que demonstrava a todos, como ajudava a todos a resolverem suas dificuldades, como os ajudava a encontrar um caminho novo para reconstruir a sociedade, um caminho que fosse sábio, um caminho para reconstruir suas próprias vidas, iluminado pelo amor e cuidando uns dos outros, que fosse um caminho que estivesse de acordo com todas as crenças, que não considerasse sua cor, pátria ou classe social. Abdu'l-Bahá era a personificação do amor, da justiça, da unidade e do serviço à humanidade, dentre tantas outras coisas. Muito bem. Eu vou agora aqui compartilhar a minha tela para ir ilustrando um pouco a nossa apresentação aqui. Tudo bem aí? Sim. Agora sim, é que eu tinha perdido vocês, agora achei vocês de novo. Olha, eu queria estar junto de vocês, olhando nos olhos de vocês, mas como isso não é possível, então vamos por aqui mesmo, né? Então, olha só. Então, Abdu'l-Bahá, como foi dito, é uma figura central na história da fé Bahá'í. A fé Bahá'í, para aqueles que não conhecem, é uma religião monoteísta, nascida no século XIX e que atualmente se encontra espalhada por todo o mundo. A vida de Abdu'l-Bahá inteirinha foi incrível, né? Desde o seu nascimento até o último dia de sua vida nesse plano terrestre. E vocês vão descobrir por quê. Embora Abdu'l-Bahá tenha nascido no Oriente, seu exemplo de vida e seus escritos deixaram marcas e inspiram vidas no Oriente e no Ocidente. Quando se observa os seus pensamentos, nota-se como ele estava à frente daqueles que estavam ao seu redor, ou até mesmo daqueles atualmente que defendem a paz e defendem a transformação do mundo. Ele era um homem, podemos dizer, moderno. A humanidade ainda não descobriu o seu legado. Os textos e tratados por ele apresentados ainda não são conhecidos amplamente pela humanidade. Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Em 23 de maio de 1844,
um jovem na cidade de Shiraz, na antiga Pérsia, que foi conhecido como Bab, deu início a uma grande revolução espiritual e que anunciava a vinda do prometido de todos os tempos. Nesse mesmo dia, nascia em Teherã uma criança que viria a cumprir a promessa do Bab, que encarnaria todas as qualidades, todas as atitudes prescritas por seu pai, que se chama Bahá'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, que era a pessoa que, na verdade, o Bab anunciava. Então, o Bab se declara aqui em Shiraz. Em Teherã, na casa de Bahá'u'lláh, nasce uma criança, e essa criança era Abdu'l-Bahá. E Bahá'u'lláh vai se tornar um seguidor do Bab no decorrer da história. Muito bem. E foi nesse mesmo dia que aconteceu um outro grande fato de transformação no mundo, que foi a invenção do telégrafo, ou, na verdade, a primeira mensagem do telégrafo foi transmitida exatamente nesse mesmo dia, de Baltimore para Washington, nos Estados Unidos, com uma mensagem que dizia o seguinte: o que é que Deus realizou? Era uma pergunta. Então, tudo isso aconteceu no mesmo dia. Abdu'l-Bahá teve uma infância privilegiada, porque seu pai era filho de um ministro da Pérsia, da antiga Pérsia. Até que começaram ferozes perseguições contra os seguidores do Bab, dos quais Bahá'u'lláh, que era o pai, então, né, de Abdu'l-Bahá, foi o mais proeminente seguidor. Eu vou ter que resumir muito bem a história aqui, mas se depois vocês quiserem perguntar algo, fiquem à vontade, né? Mas os detalhes são muitos, então eu vou dar uma passada rápida ali. Então, numa dada circunstância, Bahá'u'lláh foi encarcerado por ser o seguidor do Bab, e esse episódio marcou uma virada enorme, uma transformação enorme na vida de Bahá'u'lláh e de sua família. Bahá'u'lláh foi aprisionado num calabouço terrível, que era uma masmorra negra. E certo dia, Abdu'l-Bahá foi visitar seu pai na prisão. E ver Bahá'u'lláh com o cabelo e a barba despenteados, crescidos, seu pescoço inchado porque tinham colocado uma pesada argola de aço no seu pescoço, seu corpo dobrado pelas correntes, causou uma impressão indelével na mente de Abdu'l-Bahá, que nesse tempo tinha apenas 8 anos de idade. Em dezembro de 1852, após 4 meses, Bahá'u'lláh foi libertado da prisão, mas com uma condição: de que ele tivesse um exílio perpétuo, pois sua mensagem defendia princípios como a justiça e a separação da religião dos assuntos e de governo. Então, religião e governo não podiam estar juntos, e princípios de justiça que eram contrários aos princípios vigentes submeteram, assim, Bahá'u'lláh e sua família a uma vida de exílio e aprisionamento. Então, primeiro eles foram para Bagdá, depois eles foram para Constantinopla e Adrianópola, na Turquia, e depois eles vieram para Aca e Haifa, que fica hoje em Israel, na época na Palestina. Então, imaginem, um jovem, uma criança de 9 anos de idade, se tornou um prisioneiro e foi exposto a inúmeras crueldades, sendo efetivamente libertado em 1908, quando ele já tinha 67 anos, por ocasião da Revolução dos Jovens Turcos contra o Império Otomano.
Essa foto é da juventude de Abdu'l-Bahá em 1868, quando eles foram para Adrianópolis e tinham que tirar uma foto para um passaporte. Então, essa é a única foto que a gente tem da juventude dele. Tem outra também com o irmão dele, mas é nessa mesma época, né? Então, ele viveu essas 5 décadas de privação e sofrimento, e isso tudo impactou sua saúde física, mas nunca seu espírito. Anos mais tarde, perguntaram para ele sobre a sua vida na prisão. E aí ele deu uma resposta que eu quis registrar aqui para vocês, né? Que ele diz que liberdade não é uma questão de lugar, ela é uma condição. Agora, assim, a gente tem que ter em mente a história, né? Uma criança de 8 anos e libertada aos 67 anos, e essa pessoa dá essa resposta sobre liberdade. Abdu'l-Bahá nunca teve acesso a uma escola, um ensino formal. Na época nem era muito comum, mas escolas, né? Mas tinham aqueles tutores que ensinavam nas famílias, né? Mas ele nunca teve acesso a isso. Mas com a ajuda do seu pai, Bahá'u'lláh, ele aprendeu as línguas persa e árabe e tinha uma caligrafia muito bonita. Abdu'l-Bahá, apesar de ser muito jovem quando eles chegaram em Bagdá, ele tinha... deixa eu ver, fazer uma conta aqui. 43, ele nasceu em 44, então ele tinha uns 11 anos de idade. Apesar de ele ser muito jovem, ele impressionava muito os eruditos e sacerdotes com as suas respostas às perguntas difíceis que eles traziam, porque a ida de Bahá'u'lláh para lá despertou a curiosidade das pessoas e as pessoas continuaram indo ao encontro de Bahá'u'lláh. E muitas vezes as perguntas chegavam primeiro em Abdu'l-Bahá e ele respondia e todos ficavam muito admirados com a sabedoria dele, né? É importante a gente lembrar que Abdu'l-Bahá viveu numa época muito interessante da história da humanidade, o final do século XIX e o início do século XX. Exatamente um período em que haviam muitos questionamentos, conflitos sociais e religiosos por todas as partes do mundo. Um detalhe também que eu gostaria de comentar é que Aca, essa cidade prisão para onde Bahá'u'lláh e sua família foi exilada, era uma cidade prisão, né? Para a gente hoje não faz muito sentido o que é cidade prisão, mas era uma cidade onde tinha muitos prisioneiros e tinha uma fortaleza dentro dela, que era a fortaleza onde ficariam, vamos dizer, os prisioneiros mais perigosos, né? E essa cidade, que foi o último exílio e aprisionamento de Bahá'u'lláh e sua família, essa é a foto da fortaleza, e é onde eles ficaram presos, considerados como extremamente perigosos, né? Essa cidade tinha, na época, condições climáticas e sociais muito ruins. Dizem até que se um pássaro sobrevoasse a cidade, ele caía morto, de tão fétida que era essa cidade. Então, imagine. Agora, considera todo esse cenário, toda essa história, e vocês conseguem imaginar que um prisioneiro vivendo nessas circunstâncias, que às vezes eles podiam caminhar pela cidade, embora estivessem presos, depois eles tiveram essa possibilidade, esse prisioneiro estivesse o tempo todo cuidando dos desamparados, dos necessitados, conversando com pessoas mais eruditas que por ali apareciam, que eruditos de diferentes partes do mundo
mantivessem com ele correspondência ou fossem visitá-lo para buscar sabedoria, mas era assim mesmo. Ele passou a ser conhecido como uma pessoa a quem se devia muito respeito e era digna de confiança da população por tudo isso que ele fez durante esse período. Bom, chegou o tempo, então, Bahá'u'lláh faleceu antes de ser libertado, então ele passou 40 anos de exílio e prisão e acabou falecendo ainda prisioneiro, né? Mas também, Bahá'u'lláh é outra história, mas teve uma grande produção, um grande legado. E aí Abdu'l-Bahá, ele passa a ser aquele que vai interpretar os ensinamentos do seu pai. Isso foi deixado na última vontade e testamento de Bahá'u'lláh, garantindo assim que houvesse uma união, uma unidade de pensamento dentro da comunidade Bahá'í. Então, agora imaginem essa pessoa que não teve instrução, é importante a gente ir lembrando isso, não teve instrução, viveu todo o tempo como um prisioneiro. Depois disso tudo, quando ocorre a Revolução dos Jovens Turcos, que ele é libertado, ele decide empreender uma série de viagens que o levaram ao Egito, à Europa e aos Estados Unidos, onde falou sobre os ensinamentos de Bahá'u'lláh a milhares de pessoas. Entre esses ensinamentos estão a independente pesquisa da verdade, que Deus é um só, que a humanidade perante Deus é uma só. Esses temas que foram abordados nos encontros que nós tivemos já na USCS, né? Aqui mostra as viagens dele, aqui mostra todo o percurso que ele fez, né? Primeiro ele foi para o Egito, onde ele ficou por volta de 11 meses, e nesses 11 meses ele teve muitos encontros pessoais, ele não teve encontros públicos. As pessoas buscavam ele para saber qual era a mensagem de Bahá'u'lláh, para que ele explicasse e que ele falasse, mas depois, então, já haviam Bahá'ís por toda a Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e aí ele foi para esses lugares onde eles estavam. Então, Abdu'l-Bahá chega no navio Cedric, SS Cedric, na Europa. Também vale dizer aqui que Abdu'l-Bahá recebeu, foi a mesma época da viagem do Titanic. Ele recebeu uma passagem para embarcar no Titanic e fazer, então, essa viagem. Era um presente, né? Assim, era o de melhor que se podia dar a Abdu'l-Bahá. Mas Abdu'l-Bahá, ele era muito humilde, ele não tinha essa coisa do glamour, de conforto, ele sempre abria mão do seu próprio conforto em prol dos outros. Ele devolveu a passagem e pediu que esse valor fosse usado para outros fins de ajuda, de assistência às pessoas, e veio, então, no SS Cedric para a Europa, né? Então, ele chega em 10 de setembro de 1911, e a primeira palestra pública que ele deu foi na igreja City Temple, em Londres. Nessa primeira aparição de Abdu'l-Bahá, havia milhares de pessoas nessa igreja, porque ela comporta muitas pessoas, né? A gente está vendo só a parte
Oi, pessoal, acho que caiu a comunicação da Fariba. Vamos só aguardar um minutinho, eu vou tentar comunicar com ela aqui pelo WhatsApp para ver se retorna. Só um instantinho. Sem som. Ricardo, voltei. Agora que vai ser bonito aqui, que eu fiquei no escuro, mas vamos lá. Eu acho que as pessoas ficaram tão emocionadas. Peraí, deixa eu mudar o meu microfone para cá, peraí. E o pior é que a luz está voltando aqui. Deixa eu tirar esse outro para não queimar o computador. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo, Ricardo. Sim, sim. Ah, então tá bom. Estamos sim, tá tudo bem. Tá, Agora então, é só... Agora você precisa passar a compartilhar. Aí, Tudo que bom bem. que eu mandei para você, né? Tá vendo? Muito bom. Isso mesmo, isso mesmo. Só um instantinho que eu já estou abrindo aqui para poder compartilhar com todos. Tá certo. Eu já deixo do jeito aqui. Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu consigo... ele não vai permitir. Tá bom. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que Abdu'l-Bahá foi para essa igreja no City Temple. Eu não sei se você está projetando. Está projetando? Já tá subindo. Tá bom, tá. Então, isso, mais um aí, vai. Muito bem. Isso, tá ótimo. Que bom, obrigada, Ricardo. Boa. Obrigada mesmo. Bom, então, entre 1911 e 1913, Abdu'l-Bahá ministrou centenas de palestras em universidades, sinagogas e igrejas. Teve incontáveis conversas particulares e concedeu diversas entrevistas. Os jornais noticiavam, né, que Abdu'l-Bahá estava fazendo essas palestras, diziam que ele era um profeta, ele dizia que ele não era profeta, quem era profeta era o pai dele, aí o jornal dizia, o profeta que diz que não é profeta, e era uma situação. Você pode passar o próximo slide? Não, tem um mapa das Américas, não tem? Isso, muito bem. Então, na primavera de 1913, ele foi para os Estados Unidos e ainda em 1913, Estados Unidos e Canadá, ele retornou para a Europa, né, que naquele primeiro mapa vocês viram que ele foi e voltou, né, para mais uma viagem. Então, vamos mostrar as próximas 3 fotos, Ricardo. Então, aí a gente tem... Você pode ler a legendinha para mim, porque eu não vou enxergar. Tem uma legenda. Uma igreja em Chicago. Onde ele falou, né? Isso. Encontro em Chicago. E tem mais uma. Isso. E um banquete em Nova York. Então vamos para aí, ó. Então imaginem vocês, esse prisioneiro, né, que de repente está diante de públicos tão grandes e também é convidado para um banquete como esse. E todos comentavam a grandeza, a fineza, a delicadeza, o porte, a forma com que Abdu'l-Bahá andava, falava e se dirigia às pessoas. Ele falava com ricos, com pobres, com autoridades, com pessoas simples, com todo tipo de pessoa, com a mesma vibração e tocava o coração de toda e qualquer pessoa, né?
Muito bem. Então, outra coisa que eu queria contar para vocês é que Abdu'l-Bahá, quando nasceu, ele recebeu o nome de Abbas Effendi. O fato é que, durante a sua vida, ele recebeu muitos títulos, como, por exemplo, o título de mestre. O mistério de Deus, Bahá'u'lláh diz que ele era o mistério de Deus, e de fato a vida dele mostra que ele é um grande mistério. E até mesmo em 1920 ele recebeu o título de Sir. Você pode passar a próxima foto, Ricardo? Que Sir era um título que o governo inglês dava, não sei se ainda hoje eles dão, né? Mas era equivalente a algo como cavaleiro comandante da Ordem do Império Britânico. Por que que Abdu'l-Bahá recebeu esse título? Porque após a Primeira Guerra Mundial, ele recebeu isso após a Primeira Guerra Mundial, por tudo que ele tinha realizado durante a guerra, porque ele preparou, como é que vai dizer, alimentos, ele plantou, ele fez plantações e depois distribuiu isso na Palestina, permitindo que muitas pessoas pudessem sobreviver à guerra, porque nada tinham para comer, né? Então, o que eu queria comentar é que um dos títulos que me chama muita atenção e que foi dada a ele quando ele foi para a Europa e para os Estados Unidos, quando ele veio para o Ocidente, ele foi chamado de embaixador da paz, embaixador para toda a humanidade. Embaixador não é um título qualquer, né? Porque embaixador, se a gente for procurar no dicionário e tentar saber o que é, ele tem um significado hierarquicamente o mais importante representante diplomático de um Estado junto a outro, aquele que serve a outros. Então, esse era um título de serviço, né? E Abdu'l-Bahá, que escolheu para si mesmo o título de servo de Deus, que Abdu'l-Bahá significa servo. Então, quando ele ganha esse título de embaixador, nada mais é do que uma prova de que ele realmente servia a todos, né? Quando pensamos em um embaixador, é alguém que a população de seu país tem confiança total nele. Então, quando alguém está com problema, está num país que não é o seu, ele vai até a embaixada, porque ele vai encontrar refúgio lá, vai encontrar alguém que defende os seus interesses. E Abdu'l-Bahá era essa pessoa que as pessoas buscavam refúgio, ajuda, né? Então, esse título se tornou, para mim, assim, uma coisa muito interessante, porque Abdu'l-Bahá é o embaixador de Bahá'u'lláh por todo o planeta, né? Então, vamos voltar para as viagens, né, que a gente estava contando. Então, quando Abdu'l-Bahá chega aos Estados Unidos, haviam muitos rumores de uma possível guerra na Europa. E esses rumores se espalhavam por todos os cantos, né? E as leis trabalhistas nos Estados Unidos nessa época eram muito questionadas. E havia uma forte tentativa de modificar essas leis, né? Haviam problemas de reconhecimento dos direitos da mulher, que não tinha igualdade em nenhum aspecto, vocês sabem. Foi nesse clima, então, que Abdu'l-Bahá chegou aos Estados Unidos com uma mensagem, imagina, de paz, igualdade entre os seres humanos, igualdade das raças, igualdade entre homens e mulheres. E aí ele abordava em suas palestras questões profundas, muito interessantes, com uma linguagem muito simples, e era por isso que causava um impacto tão grande nas pessoas. Deixa eu ver.
Ricardo, acho que tem que mostrar a próxima foto. Ah, você já mostrou a próxima foto. Você pode ler o texto, porque eu não consigo aqui. Quando surgir um pensamento de guerra, fazei-lhe oposição com um pensamento mais forte de paz. Um pensamento de ódio deve ser destruído por um mais poderoso pensamento de amor. Essa frase, acho que todo mundo tinha que escrever e colocar na sua frente, porque os nossos pensamentos são invadidos por muitas coisas, e Abdu'l-Bahá dá a receita de como combater esses pensamentos que não são bons pensamentos, né? Uma das coisas que ele enfatizava era que o nacionalismo era algo ultrapassado. Agora, imagine, alguém que vem do Oriente, naquela época, para o Ocidente, vestido com um abá branco, que era esse casaco branco comprido, com um taj na cabeça, que é aquele chapeuzinho. Era assim, e fazia esse tipo de colocação, né, de que o nacionalismo não deve existir, e aí todos chamavam ele de profeta da paz, né? E nessa mesma época, as cabeças mais brilhantes na Pérsia diziam que o que deveria ser cultivado e salvaguardado era o nacionalismo iraniano, ou persa, né? E aí aparece esse iraniano nos Estados Unidos, dizendo que a nação que deve ser defendida é a nação que abarca todo o planeta, toda a humanidade. Então, vejam, o seu pensamento, já naquela época, era extremamente moderno. Ele sabia que já tínhamos avançado muito como civilização, mas sabia também que havia milhares de quilômetros à nossa frente a serem percorridos, que eram necessários novos pensamentos, novos instrumentos, novos olhares, aplicação de princípios universais, e ele se colocava à frente desse caminho, né, tomando os primeiros passos. Nessa mesma época também, isso era no Oriente, né? Agora, no Ocidente, muitos estudiosos, filósofos, diziam que a religião era algo que atrasava o desenvolvimento, que era contrário à razão, e que no Oriente muitos povos estavam apegados a profundos preconceitos religiosos, o que os tornavam pessoas inimigas. E Abdu'l-Bahá, então, em contrapartida, falava sobre a verdadeira religião, não sobre o fanatismo, do papel que ela tinha para o avanço da civilização. Em todos os lugares, ele falava sobre a eliminação de todo tipo de preconceito. Ele dizia que todas as religiões, na realidade, são uma só. Ricardo, você pode passar o próximo slide? Que procedem do mesmo Deus e nos são trazidas através de seus mensageiros, como foi por Buda, Moisés, Cristo, Muhammad, Bab e Baha'u'lláh, que renovaram a religião através do tempo, pois o objetivo da religião foi um único, o de conduzir a humanidade a uma civilização espiritual, a patamares cada vez mais elevados de desenvolvimento, onde as qualidades espirituais pudessem ser desenvolvidas. Ele fez, então, palestras em muitas igrejas, mesquitas e outros espaços religiosos. Em todos eles, ele falou da unicidade da religião, de sua importância, pois existe uma única realidade, um único Deus. Eu gosto muito de pensar na analogia de comparar a renovação da religião como os capítulos de um mesmo livro.
Porque quando avançamos na leitura do livro, o nosso conhecimento e a nossa sabedoria aumentam à medida que nós avançamos. E aí a gente vai compreender que todos nós somos filhos de um mesmo Deus e sabemos que a religião é única, que ela foi evoluindo através do tempo. E esse é um dos pilares essenciais para o estabelecimento da paz no mundo, o qual cedo ou tarde atingiremos. Então, gente, imagina, em meio a tantos conflitos, aparece uma pessoa que só fala de paz, de igualdade para qualquer público. Vamos mostrar o próximo slide, Ricardo? A igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres está entre os princípios fundamentais da fé Bahá'í. Ricardo, lê para mim aí o textinho, por favor. O mundo da humanidade possui duas asas, o homem e a mulher. Enquanto estas duas asas não forem equivalentes em força, o pássaro não voará. É muito linda essa analogia, porque não dá para a gente pensar num pássaro que bate uma única asa, ou uma asa é forte, ou elas não estão sincronizadas. Ela é completa, essa analogia, né? E Abdu'l-Bahá explica que, para que isso se estabeleça, uma das melhores formas é prover possibilidade de estudo e desenvolvimento para as meninas e mulheres. As mulheres são as primeiras educadoras, e assim elas serão as educadoras da humanidade. Ele diz que devemos então ver homens e mulheres como as asas desse pássaro. E ainda ele reafirma algo que Baha'u'lláh diz, que sim, em uma família não há possibilidade de prover educação para todos os filhos, a prioridade deve ser dada à educação das meninas, das mulheres. Isso é totalmente revolucionário, não só no Oriente, como no Ocidente, né? Vamos passar ao próximo slide, é esse aí. Abdu'l-Bahá questionava como era possível haver tantos desentendimentos entre brancos e negros. Imagina, ele estava nos Estados Unidos numa época muito difícil, digamos assim, né? Era o tempo em que o preconceito racial era muito intenso, era de uma forma que os americanos de origem africana não podiam se sentir absolutamente livres. Frequentemente eram condenados, agredidos até a morte, eram mandados embora de seus empregos, suas famílias eram destruídas e tinham os problemas mais diversos, né? Era um jeito que demonstrava que eles não eram pessoas queridas, gratas naquele país, né? Então, Ricardo, você pode ler o textinho que está aí do lado da figura, por gentileza? As várias raças da humanidade proporcionam uma combinação de harmonia e beleza de cor ao todo. Que todos se associem, pois, neste grande jardim humano, assim como as flores crescem e se harmonizam, lado a lado, sem discórdia ou dissensão entre elas. É incrível, né? A beleza do jardim está no colorido, na humanidade também, só a humanidade que não percebeu ainda, né? Quando Abdu'l-Bahá chegou nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir a uma universidade, a Universidade de Howard, em Washington, né? E falar dos ensinamentos de Baha'u'lláh e falar sobre essa igualdade entre as raças, e inclusive haviam grupos ou classes de negros, né? E ele teve a oportunidade de falar com eles também e fazer muito carinho, assim, com as suas palavras a essa população que era tão perseguida, subjugada
naquele país, né? Eu não sei se eu preciso do próximo slide. Vai lá, vamos ver. Sim, você pode ler a frase, por favor? Todas as nações europeias estão no limite e uma simples chama há de incendiar todo aquele continente. Em Montreal, Canadá, em St. James Methodist Church, na Igreja Metodista. Então, Abdu'l-Bahá, ele comentava muito em suas palestras, essa foi uma frase que ele disse, então, nessa igreja, né? Então, nas palestras, ele falava que a humanidade se encontrava em uma situação tão delicada que o fogo da guerra poderia incendiar toda a Europa. E foi pouco depois dessas viagens que a Primeira Guerra Mundial foi deflagrada. E depois, em 1920, ele escreveu que no futuro uma guerra ainda mais severa haveria com certeza de acontecer. E realmente aconteceu, né? Mas na época, muitos defendiam a guerra. Diziam que a guerra era uma coisa boa, pois levava a novas descobertas, ajudava os homens a se tornarem homens de verdade. Ainda existem essas ideias um pouco hoje em dia, né? E essas eram as ideias que circulavam na Europa, na América do Norte. Mas ele sempre dizia que a guerra nada resolvia, que a guerra não tinha vencedores, que mesmo aqueles que se consideravam vencedores não eram vencedores, né? E que isso tudo ficaria claro no futuro. Abdu'l-Bahá dizia que para que a paz seja estabelecida, é necessário que haja um alicerce firme. Os governantes, na época, achavam que, ao assinarem tratados de paz ou um controle de produção de armamentos, a paz seria estabelecida. Mas, na realidade, Abdu'l-Bahá dizia ser necessário que os motivos e as raízes da guerra fossem eliminados. Então, só mostra os dois próximos slides, Ricardo. Então, aí a gente tem o Tratado de Versalhes, né? E depois o próximo Tratado de Paz, que muitas pessoas acharam que isso tudo ia ser resolvido, e isso não se resolveu, né? Não é dessa forma. Abdu'l-Bahá diz que as raízes é que precisam ser eliminadas. Outros temas que ele chamava atenção para o estabelecimento da paz são a questão que existe de extremos de riqueza e pobreza no mundo, né? Enquanto isso não for eliminado, a paz também não vai ser estabelecida. Apesar de Abdu'l-Bahá ter previsto as duas guerras, ele também, boa notícia, prevê o estabelecimento da paz mundial e alerta que a paz, primeiramente, tem de ser estabelecida entre as pessoas, manifestando amor e amizade a todos. Então, temos todos nós uma tarefa, que é estabelecer o amor e a amizade entre nós, né? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, pode continuar, estamos bem. Obrigada, é porque entrou Sim. uma ligação, é de complicado isso aqui, mas está tudo bem. Então, vamos lá. Então, outra coisa interessante durante as viagens de Abdu'l-Bahá foi que ele encontrou as mais diferentes pessoas, entre eles alguns artistas que o visitaram e que ficaram muito impressionados. Eu não tenho como desligar o telefone, né? Ficaram muito impressionados com ele e pediram para fotografá-lo, fazer retratos dele, né? Até uma questão interessante é que quando pediram para fotografá-lo, ele não queria. E ele falou, tá bom, vocês querem me fotografar? Então fotografem minhas mãos.
e ele mostra as mãos, e eles fotografam as mãos dele, porque ele diz, eu sou as minhas mãos, eu sou o que eu faço, porque eu sou serviço. E diz que depois também os que liam mão queriam poder decifrar a mão de Abdu'l-Bahá. Era incrível, né? Mas Abdu'l-Bahá depois consentiu, né, que alguns artistas pudessem desenhá-lo, pintá-lo, e ele foi para alguns estúdios e também foi fotografado, graças a Deus, com fotos bem bonitas que a gente tem até hoje. Mas um dos artistas que esteve na presença de Abdu'l-Bahá foi o Khalil Gibran. Então, Ricardo, você pode colocar a próxima foto? Isso. E Khalil Gibran desenhou Abdu'l-Bahá. Esse é o desenho feito por Khalil Gibran. E Khalil Gibran ficou muito impactado com as características, o comportamento de Abdu'l-Bahá, e ele teve diversos encontros com Abdu'l-Bahá. E ele mesmo depois diz que esses encontros influenciaram muito as suas obras, em especial a obra O Profeta e uma obra muito mais profundamente, que é a obra Jesus, o Filho do Homem, né, de Khalil Gibran, que a gente tem inclusive em português, que ele escreveu esse livro baseado no caráter de Abdu'l-Bahá. Bom, então os ensinamentos de Abdu'l-Bahá foram registrados em inúmeras cartas, tratados, como uma epístola, uma carta dirigida à Organização Central para uma Paz Durável em Haia, na qual ele coloca que a obtenção da paz internacional só seria atingida no contexto de uma mudança política, econômica e cultural mais ampla. Quando ele voltou para a Palestina, porque ele fez todas essas viagens e voltou para a Palestina, né? Aí ele continuou recebendo os peregrinos e estudiosos e guiando o desenvolvimento da fé Bahá'í pelo mundo. Ele orientou os Bahá'ís a construírem hospitais, escolas para meninas e orfanatos, e especialmente a viajarem para espalharem a nova mensagem. Ricardo, você pode colocar a próxima foto? O ministério de Abdu'l-Bahá chegou ao fim na noite de 28 de novembro de 1921. Então é por isso que nós estamos comemorando 100 anos nesse mês, né? Então ele faleceu com 77 anos após uma breve doença. E aí é uma foto do funeral, né? E não menos que 10.000 pessoas se reuniram para o seu funeral na cidade de Haifa. Entre eles, muçulmanos, judeus, cristãos, drusos, egípcios, gregos, turcos, árabes, curdos, europeus, americanos, homens, mulheres, crianças, funcionários do governo, diplomatas e diversas pessoas de destaque. Dizem que na época a cidade de Haifa tinha uma população de 20.000 pessoas. 10.000 pessoas, claro que tinha pessoas de fora, estavam no funeral. Então imagina o que é que virou. Pode passar a próxima foto, Ricardo? Eu sei que alguém levantou a mão, me disseram, mas a gente vai deixar já para a gente abrir para as perguntas e comentários, tá bem? Então, essa aí é uma foto, vamos dizer, não está muito nítida, né, mas mostra, né, a população acompanhando o cortejo. E os restos mortais de Abdu'l-Bahá foram então depositados em uma das câmaras do santuário de Abdu'l-Bahá, que fica no Monte Carmelo, em Haifa, Israel, e em breve ele vai estar no santuário próprio dele, que está sendo construído. Muito bem. Agora, vamos para a próxima foto.
Uma coisa que é bem interessante, aqui a gente tem uma foto da escrita original dele, né? Porque ele escrevia em árabe, persa, é o que eu vou explicar agora aqui. Então, já existem mais de 38 mil registros de bilhetes, cartas, curtas e longas, ensaios, livros que ele escreveu. Tratados dirigidos a pessoas, grupos, sociedades. Ele revisou livros que foram escritos por ele, né? Então, escritos por outros que fizeram perguntas para ele e ele revisou para ter fidelidade daquilo que ele teria respondido às perguntas, né? E ele discorre sobre os temas mais diversos. Espiritual, incluindo moral e ético, teológico, filosófico, místico, social, histórico, exegético, que é a interpretação de textos sagrados, científico, psicológico. Ele escreveu em 3 línguas: persa, que representa 82% da produção dele, que às vezes era mesclado com o árabe, 16% era em árabe puro, e ele escreveu em turco também, 2% foi em turco. Algumas características que eu gostaria, considerações que eu gostaria de fazer sobre a obra dele literária é que todo o conceito em seus escritos e palestras tem suas raízes nos escritos de Bahá'u'lláh. A maioria dos seus escritos contém uma referência do Corão ou algum tipo de alusão. Outra característica que é muito interessante e é muito própria de Abdu'l-Bahá é o uso frequente de poemas, histórias, parábolas e similitudes que ele faz nos seus escritos. Vamos para a foto final, Ricardo. Então, no entanto, por mais magnética que seja a personalidade de Abdu'l-Bahá, ou por mais penetrantes que sejam suas percepções, tais tributos não podem capturar adequadamente tal caráter único na história da religião. Os escritos bahais afirmam que, na pessoa de Abdu'l-Bahá, as características incompatíveis de uma natureza humana e o conhecimento e a perfeição sobre-humanos foram combinados e estão completamente harmonizados. Então, gente, conhecer a vida de um homem, assim, de verdade, seria viver na sua presença. Ouvir suas palavras, conversar com as pessoas que estão ao seu redor, para que a gente possa realmente saber quem ele é. Mas isso não é possível. Mas, graças a Deus, são inúmeros os relatos e os escritos de Abdu'l-Bahá que estão disponíveis, que já temos muita coisa de Abdu'l-Bahá em português, na internet, na editora Bahá'í, e que vocês vão poder acessar e procurar. Então, é isso. Então, inspirados na vida e nas palavras de Abdu'l-Bahá, os Bahais do Brasil se dedicam a servir as populações onde vivem. E nós estamos aqui para servir essa comunidade brasileira, em especial aqui sancaitenense, com muita alegria. Então, gente, desculpa se eu me afobei aqui, mas no escuro acho que a gente até conseguiu fazer Abdu'l-Bahá ajudou. Você pode colocar o último slide que tem algumas contato que as pessoas podem fazer, e aí você pode ir me ajudando com comentários, dando a palavra para as pessoas, porque eu não tenho acesso nenhum a isso. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Fariba. Muito bonito mesmo essa história, mas vamos direto aqui aos comentários dos nossos participantes. Primeiro, a Aline Michaels. Aline, pode liberar seu áudio, por favor? Na sequência, temos o Bruno, que também pediu a palavra. Aline?
Tá aí, Aline? Não? Bruno, por favor, pode fazer a sua pergunta. Oi, Oi, Opa, Bruno, te fala, ouvindo. Bruno. então, eu queria fazer uma pergunta a respeito de algo que a Fariba falou no começo da apresentação, que foi em relação de que Bahá'u'lláh defendia essa ideia de que a religião e a política não precisariam ser necessariamente uma coisa separada, que elas poderiam estar juntas. Desculpa, eu disse que elas precisavam ser separadas. Ah, tá. É que eu tinha entendido o Desculpa, contrário. talvez eu não me expressei bem, mas já corrigindo aqui, deveriam estar separadas, porque naquele tempo o governo era muito influenciado pelos líderes muçulmanos, né, no Irã. Uhum. Então, isso deveria ser separado. Mas se você quer continuar com a questão, por favor, fica à vontade. Não, eu quero sim, Mas, assim, se ele defendia que a religião e a política deveriam estar separadas, como é que a gente poderia, dentro dessa visão de Bahá'u'lláh, como é que a gente poderia descrever essa questão do Brasil que até hoje a gente vê nitidamente que existe forte influência religiosa em muitas das discussões e decisões políticas? E está travando, eu não sei se sou eu ou se era o Bruno, espero que não seja eu, apesar de que eu acho que eu consegui captar a ideia do Bruno. Então, Bruno, é o seguinte, se você me permitir, eu vou responder isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Bahá'u'lláh diz que os governantes têm um papel muito importante para o desenvolvimento dos seus países, né? Vamos dizer assim, ou dos seus governados, porque a eles cabe servir a sua população, né? E que eles devem basear o seu trabalho no reconhecimento de que todos são iguais, né? Que todos têm os mesmos direitos. Então, essa é uma questão assim, um pouco ampla, mas Bahá'u'lláh, assim, eu acho que vale a pena depois, se você puder pesquisar, Abdu'l-Bahá, quando estava preso em Adrianópolis, ele escreve para os reis e governantes da época. Ele escreve, vamos supor, para Napoleão III, para a Rainha Vitória, para o czar da Rússia, chamando a atenção deles para a responsabilidade deles para os seus reinos ou para as suas populações, né? E, por exemplo, Napoleão responde: se ele é Deus, eu sou dois deuses. A Rainha Vitória diz: se isso é bom, há de perdurar. Então, esse é um processo no qual nós estamos vivendo, onde a compreensão do papel do governante, a compreensão do papel do indivíduo, da sociedade, das raízes da sociedade precisam ser estudados e compreendidos para que a gente possa ter essa transformação que tanto nós almejamos aqui no Brasil como no mundo todo. Eu não vou estender para dar oportunidade para os outros, mas a gente pode eventualmente depois ter uma conversa mais ampla sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, mas deu para compreender sim. Muito obrigado, Fariba. Que bom, fico feliz. Obrigado, Bruno, pela contribuição com a sua pergunta. A Silvana também levantou a mão. Silvana, por favor. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professora. O meu mais é um agradecimento, né? Porque eu já tenho que sair correndo, que eu estou entrando em aula. Agradecer mais uma vez, segunda vez estou participando disso, professor Ricardo. Estou muito feliz, muito contente de descobrir novas coisas que às vezes a gente
segue uma doutrina, né? Eu venho de uma doutrina muito antiga, há 47 anos que eu sigo uma doutrina, e não vi tantas coisas que nem eu vi hoje. Quero agradecer a senhora, agradecer ao professor Ricardo por essa oportunidade de estar ouvindo coisas novas que a gente não teve oportunidade de ouvir no passado. E eu gostaria que tivesse muito mais palestras dessas para a gente se interagir. Estou fazendo psicologia, isso para mim me agrega muito, me ajuda muito a ouvir tudo isso. Então, eu queria agradecer, deixar aqui meu agradecimento ao professor Ricardo, à senhora e a todos vocês, viu? Obrigada, obrigada. Silvana, aproveita aí, pega os links de informação e entre em contato com a gente, que a gente pode te direcionar para outros encontros também, tá bom? Com certeza. Um beijo, fico com Deus. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Aline, por favor, faça a sua pergunta então. Nós chamamos você, você não estava mesmo no momento. Aline caiu novamente ou está aí? Quem mais levantou a mão aí na sequência da Aline? Teve mais uma pessoa que queria fazer uma pergunta, né? Professor, salvo engano, a Aline escreveu aqui no chat que ela levantou a mão sem querer. Ah, tá ok, tá bom. Legal. Alguém mais? Felipe mesmo? Você? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Legal, a Aline agradece aí. Muito bem, Aline. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta para a Fariba? Aproveitarmos esta oportunidade de tê-la aqui com a gente, trazer um conhecimento novo, né? Algo tão bacana, tão bonito, contributivo. Eu que agradeço, gente. Estou vendo aí os agradecimentos. Foi uma alegria poder falar de Abdu'l-Bahá. Sou apaixonada por ele, então falar de quem a gente ama muito é muito bom. Eu gostaria de fazer um depoimento. Posso fazer, já que eu estou com a palavra aqui? Opa! Porque no meu aniversário eu ganhei um presente desta família querida que está aqui hoje, né? E ele está aqui, ele me acompanha, está aqui junto comigo, ó. Tá vendo que é uma frase de Abdu'l-Bahá, tá vendo? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase, porque eu acho que ela sintetiza bem esse nosso papel do que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Enquanto seres humanos, isso reforça muito. Então, ó, a frase é: a honra e a distinção de um ser humano consiste nisso, que dentre todas as multidões do mundo, ele deve se tornar uma fonte de bem-estar social. Existe alguma graça concebível maior do que esta para alguém que, olhando para dentro de si, venha descobrir que, pela graça confirmadora de Deus, tornou-se a causa de paz e de bem-estar, de alegria e de favor ao seu semelhante? Não, pelo Deus único e verdadeiro não existe maior bem-aventurança, nem mais completo deleite. Então, esta é uma frase muito linda, né, que traz esta essência de que o nosso papel é, de fato, fazermos ao coletivo, né? Tem uma mão levantadinha aqui, o Carlos. Carlos, por favor, vamos aproveitar, temos só mais 5 minutinhos. Sim, legal. Bom, legal, muito boa a palestra. Eu queria só quando ela falou sobre as cartas que ele enviou para os chefes de estados, né, na época, eu queria saber como que ele se sentiu, como ele respondeu com as questões, com as respostas que eles deram, né? Isso. Baha'u'lláh não respondeu quer dizer, eles nem responderam para Baha'u'lláh, né? Como que ele se sentiu? Não, ele não se alterou, porque o legado de Baha'u'lláh era trazer isso, falar isso, né? Porque essas cartas, elas servem até hoje para todos os reis e governantes. Então, é uma obra que foi dirigida a essas pessoas, né?
mas ele sabia que essa resposta viria, mas ele não se furtou a oportunidade de alertá-los. Agora, eu também imagino como era difícil para eles pensarem que um prisioneiro estava dizendo essas coisas. Eu super recomendo que vocês leiam essas cartas que ele escreveu. E tem um livro que eu não sei se a editora Bahá'í ainda tem, que se chama O Prisioneiro e os Reis, que mostra as cartas e o que aconteceu com cada um desses reinados, né? Após terem recebido essa carta e não terem feito o que Bahá'u'lláh disse para eles fazerem. É muito interessante, é muito interessante. Legal, obrigado. Tá? Mas na internet você encontra as cartas. Tá. Muito bem. Mais alguém para a gente já podendo encaminhar para o final? Bem. Que bom que tinha bateria no meu celular, né? Que Ai, que bom, sempre. tá vendo? Nada, né? Nada Que bom. pode interromper algo que nasceu para ser de luz e brilhante, né? Brilhando Que aqui bom, hoje graças na a Deus. nossa Obrigada. atividade. Ó, tem muitos agradecimentos, né? Muitas pessoas agradecendo essa oportunidade mesmo de estarmos aqui juntos hoje. Então, e eu, em nome aqui da nossa universidade, também agradecer a todos que participaram, agradecer também o apoio da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, né, e a todos os membros aí da comunidade Bahá'í que também participaram com a gente aqui hoje, nesse dia, junto com os estudantes da USCS, né, em especial agradecer a Fariba pela oportunidade de trazer esse conhecimento, de trazer essa contribuição para a gente. E convido todos vocês, estudantes e comunidade aqui presente, para que acessem aí, né, tá aí o site, tem um e-mail, o e-mail é muito bacana também, né, Um Planeta, Um Só Povo. É a sugestão mesmo para a nossa união e a nossa unicidade. Para que quem tem mais interesse, mais perguntas, né, para que queira entender melhor este caminho, né, estes ensinamentos, para que se comunique aí com a comunidade, que eles terão o maior prazer em responder a todos. Né? E, Fariba, deixo para você, Alnadeira, as palavras finais para encerrar. Eu queria dizer uma coisa que, infelizmente, eu esqueci de dizer antes, mas para quem ainda está aí, hoje foi lançado um filme, se chama Exemplar, que fala sobre a vida de Abdu'l-Bahá. Então, ele está na internet e foi lançado hoje. E a gente tem ele em algumas línguas, já está legendado em português também, e em breve a gente vai ter ele dublado no português também. Mas já dá para todo mundo assistir. Ele se chama Exemplar e em qualquer uma das línguas. Muito bom. Bem? Muito bem. Muito obrigada. Eu queria também dar as últimas palavras, agradecer a aceitação da Fariba por realizar essa palestra em homenagem a Abdu'l-Bahá. Espero que tenham gostado. Como foi dito, também tem os contatos aqui, né, para que vocês possam continuar essa conversa, né. Como foi dito, é uma história muito completa, exemplar, né, longa. E também fazer um convite para as pessoas que não conseguiram acessar, né, ou não conseguiram estar conosco nesses encontros, né, 18 e 19 que foi feito hoje. A maioria deles estão disponíveis no canal, que está descrito aí na tela do YouTube. Então, vocês podem acessar esses conteúdos. Até pude perceber que algumas pessoas levantaram conteúdos que já foram ditos, então vocês podem retomar esses conteúdos lá de uma forma completa, né? E é isso, nos sites que estão ali embaixo, vocês conseguem encontrar também fotos, orações barrais e atividades que a comunidade realiza, né, nos dias atuais, assim como a comunidade de São Caetano do Sul.
Para fechar, esse é o tema do próximo encontro. Então, vocês vão conhecer um pouco mais do que a comunidade Bahá'í mundial realiza. Então, desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos em breve. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Fiquem bem. Boa noite.